Olá, amigos do Nosso Tempo com Deus, seja muito bem-vindo para esses poucos minutos, mas muito importantes que a gente pode ter em conjunto aqui. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre o Titanic, mas um lado, digamos, não tão interessante para a indústria cinematográfica. Dificilmente alguém faria um filme sobre esse tema ou esse assunto dentro do grande assunto do Titanic. Eu quero contar um pouco da história de um homem chamado John Harper. Ele era um dos passageiros da segunda classe do Titanic. Ele viajava para a Inglaterra, aliás, da Inglaterra para Chicago, nos Estados Unidos. A viagem dele, na verdade, deveria ter acontecido alguns dias antes, mas por questões diversas ele não pôde embarcar e a passagem dele foi remarcada para a próxima partida de navio, então. E deu justamente com o Titanic. Harper, à época, 39 anos, viúvo, levou consigo a sua irmã e também a sua filhinha de 6 anos de idade. E eles, então, rumaram para Chicago, nos Estados Unidos. Como sabemos, aquela viagem do Titanic nunca chegou ao seu destino. No dia 14 de abril de 1912, o Titanic foi a pique e, percebendo a dimensão do problema que tinha, o Harper tomou algumas decisões. A primeira delas foi acomodar a sua irmã e a sua filhinha num bote salva-vidas, porque mulheres e crianças tinham preferência ali nos botes salva-vidas. E John Harper ficou pelo navio, enquanto o navio ainda estava sobre as águas, dizendo para as pessoas, confrontando elas com a seguinte pergunta: você já entregou a sua vida a Jesus? E aquilo ele foi fazendo de pessoa em pessoa e confrontando as pessoas e questionava todo mundo exatamente com essa pergunta. E junto com a pergunta ele lembrava uma palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, onde o apóstolo Paulo falou para um carcereiro na cidade de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E ele foi fazendo essa pergunta. E de repente o navio afundou. Então, agarrado em alguns destroços da embarcação do navio, junto com outras pessoas na mesma condição do que ele, na água gelada do Atlântico Norte, ele fazia a mesma pergunta para as pessoas que estavam ali junto com ele, perguntando se as pessoas já tinham aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, e emendava dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então ele chegou no homem e perguntou exatamente isso para ele, e aquele homem disse: eu não quero salvação. E o Harper foi adiante falar com outras pessoas, e depois de alguns segundos ou minutos, enfim, ele voltou ali para aquele homem e fez novamente a pergunta para ele, deu novamente como que já a solução, a resposta para a pergunta: crê no Senhor Jesus e será salvo. E ao fazer isso, logo mais John Harper afundou por hipotermia e canseira, enfim, e morreu afogado ali. Bom, a gente poderia perguntar, e naturalmente a gente se pergunta, como essa história chegou a nós. Aquele homem, depois que foi salvo também, ele foi morar no Canadá, ou morava no Canadá, e ele então, numa noite, ele testemunhava entre lágrimas a história dele com John Harper. E ele contou que aquela pergunta que John Harper fez para muitas pessoas, e no começo ele rejeitou a pergunta e rejeitou a resposta naturalmente, mas quando ele viu John Harper sucumbindo para dentro do mar gelado, ali, naquela situação, ele entregou a vida ao Senhor Jesus. A pergunta de John Harper continua ecoando, naturalmente muito longe daquele mar gelado, muito longe dos destroços do Titanic. A pergunta, ela continua ecoando o mundo afora: você já entregou sua vida a Jesus? Se você não o fez, é tempo urgente de fazê-lo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Entrega a tua vida a Jesus, meu amigo. Ele é o único Salvador.
eu termino dizendo que o mundo hoje é uma espécie de grande Titanic, que está sucumbindo, que está afundando. O mundo não nos oferece segurança, por isso, crê no Senhor Jesus e será salvo. Um abençoado dia ainda para você.